problema. O que é que aconteceu hoje? Aconteceu hoje em Moçambique, o ano judicial iniciou hoje. O atual presidente, o presidente do Conselho Constitucional, foi fazer o seu discurso no momento, não é, solene da abertura do ano judicial. E aqui tem a intervenção do senhor presidente da Ordem dos Advogados e vamos acompanhar o que é que o senhor diz. Isto é para dizer que em Moçambique a revolução está em marcha. Já não é mais um discurso só de Venâncio Mondlane, não é mais um discurso só dos ativistas, ou da Quitéria, ou da Fátima Mimbiri, ou do Wilker, ou do senhor, o presidente daquele movimento, olha, daquela ONG dos direitos humanos, ou sei lá, de um outro ativista, ou de um simples... Não. A situação entrou até nas organizações da sociedade civil, nas organizações parceiras do próprio Estado moçambicano. E as coisas agora estão a ser ditas na cara. Vamos acompanhar aqui o que aconteceu em Moçambique. Foi oficialmente aberto esta segunda-feira o ano judicial. Por ocasião da sessão. Como de costume, o bastonário da Ordem dos Advogados foi o primeiro a discursar e fez duras críticas ao atual estado da justiça em Moçambique, a começar pela necessidade da despartidarização do Conselho Constitucional. É tempo de despartidarizar o Conselho Constitucional, reduzindo-se o número de juízes conselheiros designados pela Assembleia da República, permitindo-se a sua designação por outras entidades como os Conselhos Superiores das Magistraturas Administrativas e do Ministério Público e organizações relevantes profissionais da nossa sociedade, como é o caso da própria Ordem dos Advogados de Moçambique, afastando-se as inevitáveis desconfianças da sociedade sobre a integridade e imparcialidade deste pilar essencial do Estado de Direito Democrático, que é a justiça constitucional, com reflexos no seu prestígio e imagem. Devemos abandonar as soluções estritamente político-partidárias, muitas vezes, se não sempre, deliberadamente omissivas e associadas a objetivos de curto prazo. Carlos Martins defende também que uma justiça equilibrada passa pela revisão dos poderes do Presidente da República. Deve ser debatida a revisão constitucional sobre a pertinência de outros poderes de soberania, designadamente membros dos Conselhos Superiores das Magistraturas, como são os casos do Sr. Presidente da República, que indica 2, e a Assembleia da República, que indica 5, quando cabe a estes órgãos de autogoverno das magistraturas, entre outros, a gestão, avaliação e disciplina dos magistrados, sendo estes que corporizam o Poder Judicial. Devemos definitivamente distanciar o poder político do poder judicial, sob pena de evoluirmos para uma situação em que o poder judicial deve apresentar relatórios das atividades ao poder legislativo. Martins criticou a pretensão antes anunciada da unificação da jurisdição administrativa com os tribunais comuns. Um dos objetivos da governação passada, que era a unificação da jurisdição comum e administrativa, ou seja, deixando a jurisdição administrativa de ser autônoma, sem que tivesse sido apresentado um estudo ou reflexão das vantagens e desvantagens dessa unificação, que claramente seria um retrocesso na trajetória segura, mas ainda não conclusiva, feita por esta jurisdição. O bastonário da Ordem dos Advogados pede para que seja dada a devida dignidade à pessoa humana, acrescentando que o presente ciclo de governação tem responsabilidades acrescidas. É quase uma heresia falar hoje, em Moçambique, de dignidade da pessoa humana. Com a normalização da violência, do ódio e da opressão, estamos a falhar profundamente como sociedade, em que as ameaças e a intimidação estão a substituir o diálogo, que foi, nos nossos melhores dias, uma inestimável característica nacional. Hoje, quando há manifestações, sejam pacíficas ou não, a primeira entidade a ocorrer ao local é a unidade de intervenção rápida e não as lideranças políticas, cuja função central é governar no interesse dos governados, distanciando-se da missão de servir. Ninguém, com a sua sombra, deve retirar a luz do sol à maioria. Moçambique não enfrenta uma instabilidade constitucional. O ciclo
governativo que se abre tem imensa responsabilidade que nenhum outro teve. Mas não foram só críticas que deram corpo ao discurso de Carlos Martins. O bastonário da Ordem dos Advogados elogiou a promessa da transformação do Tribunal Administrativo em Tribunal. Para Moçambique. Moçambique, a situação é esta. O Chapo não tem vida fácil. Chapo não tem vida fácil. As reformas, ele está obrigado a fazê-los. O povo moçambicano está muito, muito chateado. Não acredito que o Chapo tem tido sono tranquilo. O filho do Samora Machel interviu no evento que houve no dia 3 de fevereiro, dizendo que não existe unidade nacional no país e desta forma é difícil governar. E essa é a voz de alguém que é da Frelimo e filho de alguém muito importante, significa dizer que joga influência. E entre tantas outras figuras que continuam a lançar mensagens de advertência de que há que se mudar a rota da situação. O senhor advogado ali disse como é possível que a agressão policial tornou-se uma normalidade num país em que existem leis. Não se respeitam as leis. A Polícia de Intervenção Rápida não respeita as leis. Portanto, Moçambique está-se a tornar um país fora da lei. Se esse país se tornar fora da lei, então vamos chegar de facto ao ponto de cada um faz justiça com as mãos próprias. E é isso que o senhor Chapo nesse momento tem que evitar. Os senhores da Frelimo têm que evitar. Os senhores do poder em Moçambique têm que evitar. Tem que olhar para a vida dos moçambicanos e não para os interesses de sei lá de quem. É a vida dos moçambicanos que está em causa. Então, mais uma vez, lançamos o nosso encorajamento ao povo de Moçambique, aqueles que entenderam a situação e estão na trincheira para a mudança do quadro. E apelamos às autoridades de Moçambique para irem na justa direção, fazerem o que o país precisa, saírem do egoísmo político, abandonarem o egoísmo, o egocentrismo e a gula de enriquecimento, não é? Em detrimento do sangue, da vida dos cidadãos, digamos, cidadãos regulares. Moçambique não pode ir no fundo. Moçambique tem que renascer e se tornar uma nação forte, uma nação que de facto conta em África.